Bom, ultimamente temos visto em diversas plataformas vários vídeos falando sobre ser CLT e trabalhar dentro do mercado. Eu acho que é uma das piores profissões que um ser humano pode ter, e aqui eu vou falar um pouco sobre como foi passar 5 meses trabalhando dentro do mercado sem carteira assinada, ou seja, sem direitos trabalhistas. Primeiro, a gente tem que falar um pouco sobre como isso aconteceu e por que eu fui trabalhar dentro do mercado. Tudo começou num fatídico dia, em 2024, quando eu simplesmente acordei e pensei, eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho, eu preciso ganhar meu próprio dinheiro. E aí, eu soube de uma demissão que teve no mercado de um familiar meu, né? Uma pessoa da minha família é dona do mercado, e aí eu pensei, uma ótima ideia eu ir lá e pedir uma vaga de emprego. E foi o que eu fiz. Eu cheguei num dia e perguntei se tinha uma vaga de emprego para mim e eles responderam, ou ela respondeu, porque a outra proprietária do mercado disse que precisava falar com o meu tio para decidir e ver se iriam me contratar. Eu recebi a resposta pouco tempo depois, mais especificamente na noite do mesmo dia, quando eu tinha acabado de sair da casa da minha avó e encontrado meu tio com o carro estacionado, me chamando. Ele disse para mim aparecer no dia seguinte. Porém, eu não fui no dia seguinte porque eu tinha algumas coisas para resolver. Nessa época, eu havia feito uma prova para uma federal e tinha que fazer algumas coisas relacionadas à documentação. Ou seja, no dia seguinte eu não poderia aparecer lá. Mas eu perguntei, mandei uma mensagem para ele e ele combinou comigo de que eu fosse no outro dia, porque eu teria mais um dia para descansar para depois começar a botar a mão na massa. E aí, filho, aqui eu digo uma coisa. Nunca trabalhem no mercado sem perguntar quanto você vai receber e qual é sua carga horária. Porque eu fui burro, eu fui muito burro de não perguntar essas coisas. Não, eu sou burro. E aqui, por que eu tô falando isso? Mais pra frente vocês vão entender o quão ruim foi eu não saber essas informações assim que ele me chamou pra trabalhar. Me chamou não, mas disse que eu ia começar a trabalhar. Por que eu não perguntei quanto eu ia receber e por quantas horas eu ia trabalhar? Cara, quando você tá começando num trabalho novo, você começa com toda a expectativa do mundo. Então eu fui lá, cheguei, o começo do horário era às 6 horas da manhã, e aí eu acordei umas 5 horas, tomei um café, me arrumei e fui pro trabalho. Muito feliz, saltitante, achando que seria a maior maravilha do mundo. Logicamente eu nunca tinha tido a experiência de trabalhar no lugar de maneira fixa, mesmo que não de carteira assinada. Então fui lá eu todo pimposo trabalhar. E lembrando que nessa época, mesmo já tendo... não tinha sido aprovado na federal ainda, mas já indo e levando a documentação para lá, eu ainda estava estudando na escola do lugar onde eu moro. Então eu estudava à tarde e trabalhava de manhã. E era muito tranquilo, porque eu tinha aquela pausa de 6 horas a meio-dia. Meio-dia me arrumava para ir para a escola, chegava na escola, estudava e voltava às 5 horas da tarde para trabalhar. E eu passava só mais 2 horas lá dentro, ou seja, saía às 7 horas da noite e tudo tranquilo. O porém é quando as minhas aulas acabaram, mais especificamente um tempinho depois, em dezembro, que foi bem ali no começo, quando eu cheguei no mercado. Quando as aulas acabaram, eu percebi o quão abusiva era aquela escala, meu querido. Eu trabalhava das 6 às 12, tinha 2 horas de almoço, ou seja, da meio-dia até 2 horas, e depois voltava pro mercado e ficava das 2 às 7. Só que nunca que eu saía às 7 horas da noite, porque sempre aparecia um cliente miserável às 18h59 e me fazia ficar lá atendendo ele até ele cansar de me encher o saco. Ok, até então aceitável. Só que a gente não chega na parte que eu fazia essa carga horária de 12 horas por dia durante 6 dias na semana e só não fazia 7, porque no domingo o mercado só funcionava por 6 horas, ou seja, começava às 6 horas da manhã e terminava às 12 horas da tarde, que também nunca era às 12 horas, porque todo domingo algum ser humano inventava de pedir um gás ou uma água. E cara, eu trabalhava numa bicicleta horrível. Uma bicicleta horrível. Às vezes eu tinha que carregar 3, 4 galões de água e eu tinha que levar tudo de uma vez, porque às vezes era muito longe. Então, pra não dar 2 viagens, eu dava só uma com 4 garrafões d'água e pedalando igual um miserável. Daí tem aquilo, né? Até então, eu trabalhava com um colega que me ajudou muito quando eu comecei a trabalhar lá.
E cara, quando você trabalha no mercado, principalmente quando não é de carteira assinada, você tem 300 funções ao mesmo tempo. Então você não se limita só a fazer uma coisa. Por exemplo, eu reabastecia prateleira, eu reabastecia freezer, eu cortava carne, atendia cliente, organizava o pão, matava rato. Pois é, eu também matava rato que aparecia por lá. Cuidava do frigorífico e tinha que ficar toda hora me movimentando. Só que quando você tá com um colega de trabalho, isso se torna uma tarefa um pouco mais tranquila, porque você tem uma pessoa lá que tá te ajudando, então é mais rápido para acabar. O problema foi quando esse meu colega pediu demissão. E até aqui eu acho que eu não citei para vocês o quanto eu ganhava. Mas sabendo disso tudo, vocês provavelmente chutariam pelo menos uns 300 reais. E assim, se fosse 300 reais ainda tava bom demais para ser verdade. Quando meu colega saiu do trabalho, e aí começou uma época bem chata assim, quando eu trabalhava lá, eu queria um aumento, porque querendo ou não eu recebia muito pouco, eu recebia 170 reais por dia, que se você fizer uma conta básica, dando uma leve arredondada, você vai perceber que eu ganhava 2 reais por hora. Minha hora, uma hora do meu dia, valia 2 reais. E cara, a partir daí começam as indignações, porque em um belo dia, depois do meu colega ter sido demitido, eu fui pedir um aumento. Já que os dois colegas recebiam 170 reais, não custava nada eles me darem o salário que era do meu outro colega e meio que eu ficar com 2 salários. Isso nem deveria ser chamado de salário. Então eu receberia ali 340 reais, se eu não me engano. Estou fazendo a conta de cabeça aqui. Mas quando eu pedi esse aumento, além deles não me darem, a dona de lá ainda falou bem, assim, foi bem ignorante comigo. E aí começou a época do desgosto, porque eu na época não me exercitava com frequência, eu não tinha muito tempo para ter vida social, não tinha muito tempo para passar um momento ali com meus amigos, e vivia pro mercado, dormia pro mercado, fazia tudo pro mercado. Então, qual foi a minha solução para o fato de não se exercitar? Assim que davam as 7 horas da noite, eu fechava a minha parte, ou seja, fechava lá atrás a parte dos freezers, do frigorífico, e saía para correr. Eu deixava o tênis na casa da minha avó, que era ao lado do mercado. Quando eu saía, pegava o tênis, botava no pé, ia correr. E saía para correr por um tempo, porque aquela ali era a minha hora de relaxar e chegar um pouco mais calmo em casa. E beleza, tá eu em mais um daqueles dias, tranquilo, feliz da vida. Termino de guardar tudo lá na minha área, no frigorífico, e falo que eu vou sair pra correr, né? Eu só falava, pô, deu meu horário, eu vou sair pra correr. E aí a dona do mercado, a proprietária, uma das, me chamou no canto e falou, olha, você não pode simplesmente tá dando seu horário de sair, você dizer vou sair e acabou. Você tem que esperar. Por quê? Porque muitas vezes você sai e aí seu tio fica aqui tendo que fazer trabalho em dobro, chega cliente e aí ele fica sozinho, sendo que, pô, além de eu receber muito pouco, trabalhar muito e não ter tanto descanso, porque eu só tinha direito a uma folga no mês, eu não podia sair no meu horário regular, que era pra mim sair, pra me exercitar. E pra você que não entende, eu moro no fim de mundo. Eu saía pra correr 7 horas da noite pra muito longe, porque, assim, correr por aqui não é uma das coisas mais legais e também é muito ruim. Logo, eu saía para um pouco mais longe para correr. O problema é que era uma parte extremamente escura, então eu tinha que ir cedo e voltar cedo. 7 horas ali era um horário cedo, entre aspas. Só que se eles ficassem me atrasando, eu logicamente iria demorar mais a sair do mercado e iria chegar mais tarde em casa. E aí que tá, logicamente com toda essa indignação, com todos esses péssimos momentos que eu passei lá dentro, chegou um dia que eu pensei, pô, eu preciso pedir demissão. Só que na época eu não tinha coragem alguma para pedir demissão. E nessas últimas semanas que eu passei lá, foi a semana que eu mais trabalhei na minha vida, porque tava tendo uma infestação de rato no mercado, é isso mesmo. Então eu tive que assassinar bebês ratos, eu tive que subir num lugar que tinha lá para matar rato e eu matei eles queimados, desculpa ratinhos, enfim. Eu tinha que todo dia matar pelo menos um rato. Não era uma meta, mas tipo, quando sempre passava um rato no mercado, eu tinha que matar. A gente tinha que antes de sair, antes de sair, né, que colocar aquelas colas pra pegar rato, sabe? Acho que eu vou deixar uma foto aqui passando. E toda noite eu tenho que fazer o mesmo processo.
fechar lá atrás, botar a escola, fechar o mercado, que era para os clientes não verem que a gente tava botando a escola rato, e depois ir embora para casa. Já tirava um grande tempo meu, que era para mim, entre aspas, descansar, porque eu mal conseguia descansar direito. E aí, nessas últimas semanas, começou simplesmente uma limpeza geral dentro daquele mercado. Movendo prateleira, movendo congelador, freezer. E tinha que lavar, e tinha que ir pra lá, e tinha que ir pra cá. Pô, não tem como não se estressar lembrando de tudo isso. E até tem uma história muito engraçada, que foi mais um dos motivos pra mim ter saído, é que lá tinha uma máquina que era pra você fatiar presunto e queijo. E eu, inocentemente, eu trabalhava usando essa máquina, que já não é uma coisa pra uma criança não, mas um adolescente fazer, até porque a máquina em si era perigosa. Ela era aquelas máquinas que passava e fatiava o queijo. Só que a gente tinha que fatiar o queijo até o final. E aí a gente botava uma luva na mão, eu tava encarcando o queijo, que era pra ele, o presunto, que era pra ele ir a máquina ir passando a lâmina da máquina, e aí ia cortando o queijo pra mim botar pra cliente. Enfim, eu tava lá fatiando o presunto e conversando com a cliente ao mesmo tempo, só que logicamente prestando atenção na máquina, porque se eu passasse um pouco mais o dedo, eu ia perder a cabeça do meu dedo. E foi exatamente o que aconteceu. Pô, meu querido, eu arranquei uma parte do meu dedo, mais especificamente a parte de cima do meu polegar. E aí, nessa hora, começou a pingar sangue pra todo lado. Sangue pra dentro do mercado, sangue na máquina. E como a casa da minha avó era do lado, eu só peguei e falei, pô, deixa eu ir limpar isso aqui. E fui na casa da minha avó. Passei água oxigenada, estanquei o sangue, lógico, e botei gaze. Show. Quando eu volto pro mercado, eu sou recebido com a seguinte fala. Preste atenção que você não pode estar saindo do mercado desse jeito. Irmão, você não entende o quão um ser humano fica puto depois de quase perder o dedo e a sua patroa dizer um negócio desse. Mas aí, se fosse só essa a história que me fez querer sair desse mercado, também tem outra. Que foi do fatídico dia em que eu já tinha terminado de fazer tudo dentro do mercado, já tinha organizado o pão, já tinha reabastido prateleira, já tinha organizado as carnes lá atrás, já tinha cortado queijo e presunto, já tinha embalado salsicha. E aí, perfeito, né? Tá naquele momento que não tem cliente. Meus colegas, nesse dia, saiu a lista de quem foi aprovado no IFRN, que hoje em dia é a federal que eu estudo. Eu muito feliz, tinha sido aprovado, lógico. Aí, ao longe, eu vejo meus amigos chegando. E aí vem aquela quantidade de colega, né? Todo mundo me parabenizar, eu parabenizei os que foram aprovados, todo mundo muito feliz. E aí, eu não passei nem 5 minutos fazendo isso, e eu escuto lá dentro do mercado uma voz falando. Você já acabou o seu expediente? Meu amigo, ele estava reclamando, ele me pagava R$170 para me trabalhar 7 dias por semana, e ele estava reclamando porque eu parei 5 minutos, sendo que eu já tinha terminado de fazer tudo, para ser parabenizado e por parabenizar os meus amigos. Aí, nesse dia foi o ápice, a partir daí eu comecei a cavar a minha saída daquele mercado. E aí, cara, eu já inconformado com aquela situação que eu estava, porque de uma maneira ou de outra era péssimo trabalhar naquele mercado, não tinha segurança alguma, eu não ia receber nada se eu saísse de lá, então era horrível, era péssimo. A quantidade de carga horária, as coisas que você tinha que fazer, o fato de trabalhar sozinho, passar muitas horas lá, é complicado. Então, chegou um dia, e aí eu não vou mentir, eu demorei um pouco a pedir demissão, mas foi porque eu queria meio que, eu queria ferrar um pouco o mercado, já que só tinha eu trabalhando lá. Então, se eu saísse logo, quem iria ter que trabalhar seriam os meus patrões. O que foi que eu fiz? Eu já sabia que eu ia sair na semana, tipo, eu já sabia durante a semana que eu ia pedir demissão, só que eu deixei para pedir demissão um dia antes do domingo, que era o dia, assim, estrondoso. Então eu pedi demissão no sábado, disse que a partir da segunda-feira eu já não apareceria mais. E aí, eu falo isso pra minha patroa, eu tava sentado na hora, eu até lembro do que aconteceu, eu estava sentado, e aí eu disse, não vou mais trabalhar aqui, eu não quero mais. Aí ela falou, tá bom. E foi
felicidade, porque no domingo eu trabalhei já sabendo que eu não ia trabalhar na segunda-feira, então eu tive um pouco mais de paz na minha vida a partir desse dia. E depois disso aí foi só sucesso. Eu conquistei muito mais coisa fora do mercado do que dentro e acho que valeu muito a pena ter pedido essa demissão. A vitória chegou, Deus abençoou. O barraquinho de Mateus, buraco da telha, ele já tampou. Amém. Graças a essa demissão, hoje em dia eu trabalho com outra coisa, um pouco diferente, porque ainda é da área de vendas, só que hoje em dia eu estou trabalhando num restaurante. E eu acho que eu trouxe partes boas daquela época do mercado. Por exemplo, o compromisso com o trabalho, o fato de como eu conversava com clientes, né? Hoje em dia eu ainda converso, que eu sou atendente, eu estou atendendo, sou garçom. Então tem que ter aquela comunicação com os clientes e isso eu consigo desenvolver muito bem. Eu acho que, por mais que tenham tido partes ruins, eu ainda sou grato, porque foi a minha primeira experiência. E junto dessa primeira experiência vieram muitas coisas boas. Mas de verdade, se você quer um conselho, por favor, nunca trabalhe no mercado ou num supermercado, principalmente se não for de carteira assinada, irmão. A pior coisa que você pode fazer é isso, foca um pouco mais. Se você não gosta de estudar, eu recomendo que você estude e espere um pouco para conseguir uma vaga melhor de emprego. Eu lhe garanto que trabalhar no mercado é muito ruim, é péssimo, você recebe pouco, você trabalha muito e normalmente você nunca exerce só uma função, aquela função que está determinada no seu contrato, você sempre vai fazer mais coisa. Fora que é muito cansativo tanto fisicamente quanto psicologicamente, você tem que ter muita cabeça para trabalhar lá dentro, principalmente porque você provavelmente vai trabalhar com o público, com pessoas. Então se você já não tem muita paciência, não é uma boa, meu querido. Eu lhe garanto que qualquer outro emprego que você pegar, acho que tirando empregos em shopping, que eu já vi muita gente criticando, vão ser melhores do que você trabalhar dentro de um mercado. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count.